Olá, está começando mais um episódio da segunda temporada do iPod, o videocast da SMAP. O tema que a gente traz para o debate hoje também é sobre família. Já conversamos aqui sobre alienação parental e hoje, na mesa colorida, a gente fala sobre parentalidade responsável com a doutora Andréa Brito, juíza da 12ª Vara de Família da capital, e com o professor e advogado Silvio Neves Batista, foi recentemente homenageado aqui na SMAP no evento de responsabilidade civil. Sejam muito bem-vindos ao iPod. É de fato um prazer receber vocês aqui para esse papo bom e útil. Vamos começar bem no comecinho? Vamos. Doutora Andréa, o que caracteriza a paternalidade responsável? O cuidado, a presença, a afetividade, que eu acho que permeia esse cuidado, porque não adianta só a contribuição material para a criação de um filho, é preciso uma dedicação, e essa dedicação passa pelo cuidado, e o cuidado é afeto, em que pese, para o magistrado, seja muito difícil penalizar pela ausência do afeto, porque é algo muito subjetivo. Agora, para se exercer com plenitude que é um dever, não é? Esse dever de executar com a maestria essa paternidade, esse papel que abrange também a maternidade, é preciso muita afetividade, muito carinho, muita dedicação, muito cuidado e responsabilidade. A senhora falou aí em paternidade e maternidade responsável. Era exatamente sobre isso a minha próxima pergunta. A meu ver, os termos, né, o que faz a definir a paternalidade responsável perpassa muito a questão da maternidade também, os genitores. Nós poderíamos, então, abranger o tema da nossa conversa hoje para parentalidade responsável? Sim, sem sombra de dúvida. Em que pese, na minha experiência prática do dia a dia de vara de família, eu percebo que o exercício dessa parentalidade é muito mais da figura feminina do que da figura masculina. E na sua visão, doutor Silvio, com a sua experiência, assim, quais são os principais desafios que os pais e mães, nesse caso, né, enfrentam para atender a essa responsabilidade, né, que é ser pai, ser mãe, né, de uma criança? Olha, eu posso ter uma visão como advogado, uma visão como pai, uma visão como avô. A visão como essa de como desenvolver essa a Andrea disse muito bem, principalmente o afeto. E daí depende muito, e aí desse afeto realmente vão depender a criação, a educação, a responsabilidade, tudo isso. Então, veja, uma visão completamente diferente da que nós estamos aqui, uma juíza, por sinal, das mais brilhantes que o nosso povo tem. E da visão do advogado. Não é? A visão com processos que ela já enfrentou como processo, ela vê numa visão onde procura ser equilibrada em relação aos direitos de cada um, não é? Essa paternidade e maternidade responsável, de que maneira está criando, de que maneira está educando, de que maneira está dando, porque a criação e a educação depende muito disso, quer dizer, muitas vezes o pai gosta muito do filho, no sentido dá amor, no sentido, mas esse amor pode ser até prejudicial em determinados casos. É preciso, né? pode ser prejudicial até, dependendo do nível dependendo do nível, dependendo da educação, dependendo de tantos fatores, sabe, Mônica? Depende também depende até de regiões.
Uma situação aqui na capital é diferente de uma situação no sertão, é diferente da situação as famílias do sul do país. São visões diferentes, quer dizer, influências políticas, influências sociais, econômicas, religiosas. Tudo isso influi para esse contexto. Então, quer dizer, o que é ser um bom pai? Podia responder simplesmente dar amor. Daí vem tudo em seguida. Agora, não é uma pergunta assim tão ampla que a gente não poderia dizer, porque existem várias formas de dar amor, existem várias formas de dar afeto, existem centenas de formas de criação, de educação. Então, isso é uma coisa tão ampla, tão complexa, que a gente não poderia dar uma resposta muito precisa. E qualquer resposta que fosse dada seria sempre imperfeita, no meu ver. E no seu dia a dia, no seu escritório, que desafio o senhor consegue, o senhor encontra, né, e enfrenta para justamente equilibrar essa visão do pai, né, que assim, se fosse eu nessa situação que A eu maior faria, né, dificuldade, e o do a cliente. maior dificuldade que a gente vê no escritório é a questão, é um pai ou uma mãe querendo usar os filhos como moeda de troca. Então, ele não deixa visitar, cria problema de visitação, cria problema disso. Isso não em função da criança, quer dizer, para prejudicar o outro, para criar problema, para embaraçar. Essa é a visão do advogado que eu tenho percebido lá. Eu acho que a visão do juiz também deve ter percebido isso. Então, não tem juiz que que faz uma questão absoluta daquela burocratização, que eu chamo burocratização do afeto, de ficar, tem que entregar em tal hora, se não entrega, então na vez seguinte já põe. Então, só na verdade termina essa visitação, o exercício dessa guarda ser prejudicial ao próprio filho. Então, é a mãe ou o pai, isso aí e aí difere. Eu já tive no meu escritório, eu advogo nessa coisa. Você não tem não era nem nascido. Eu tenho 50 anos na advocacia. Viu? Então, eu já vivo nessa coisa, então são tantos casos, sabe, Mônica, que a gente verifica isso. E não é só de pai, não é só de pai, não, também de mãe, de pai. Quer dizer, então, principalmente, é aí que vem um grande problema. A maior encrenca começa quando um já inicia o seu novo relacionamento. Aí começa a criar um problema, não vai deixar visitar no final de semana, não, porque ele vai ficar vai ficar com a nova namorada, ou ele vai ficar com o namorado, e aí vai ficar, eu não vou deixar que meu filho vá para lá, e aí cria esse tipo de problema. Então, às vezes, os filhos sofrem, padecem por conta das brigas, dos atritos, das malquerências entre os pais. Esse é aqui no dia a dia que eu vejo mais, sabe? Esse problema. Agora, a minha visão é uma visão como advogado. Eu procuro defender o cliente. Mas, quando eu percebo também que aquilo ali é mau caratismo do outro, realmente eu não aceito o caso. Eu vejo de pessoas que têm, como eu citei um pouco do exemplo de uma mãe que chega no meu escritório para dizer que não quer que o pai veja de jeito nenhum. Mas eu não posso aceitar, procure outro advogado, porque isso eu não vou defender. Então, esse é o dia a dia do advogado. Mas eu creio que a minha visão é a visão diferente da doutora Andréa, como juíza, né? Que procura realmente, o advogado não, o advogado procura, para usar popularmente aquela figura, puxar a sardinha, a brasa passou sardinha, né? Então, isso aí é uma visão. Agora, em termos para responder já a sua pergunta, eu acho que o mais importante é procurar dar amor aos filhos. Realmente, nesse sentido. Agora, essa com relação ao exercício realmente do poder parental. Esse exercício do poder parental inclui a ação de pai e de mãe, né? Doutora, quanto mais eu ouço vocês falarem, mais me vem à cabeça essa coisa da bagagem que a gente traz, do fator emocional, né, que embasa essa situação, né? Doutor Silvio falou aqui de casos que eu fico imaginando, a pessoa não está curada, né? Seja lá do que for, e transfere isso como uma consequência para o filho, né? Tipo, o problema é meu, mas a consequência desse problema, quem vai arcar é você. Realmente, como o doutor Silvio destacou, o filho às vezes vira o acesso ao filho e as questões relacionadas ao filho, seja alimentos, seja o modo da fixação da guarda, a convivência com esse filho, Visão das tarefas, né? vira uma moeda de barganha mesmo, né? Agora, assim, de toda sorte,
apesar de os advogados, né, na grande maioria, claro, terem uma ética profissional que também ele fica subordinado a essa ética, a gente sabe que, pelo trabalho, pelo exercício da advocacia, é preciso também usar o ordenamento jurídico para se alcançar o desejo, ou o desejo mais possível para se dar o seu constituinte. Já o magistrado, não. O magistrado tem o dever de garantir os melhores interesses da criança e do adolescente, independentemente do desejo materno ou do desejo paterno. Agora, direito de família é sempre aquela coisa, né? Depende muito da racionalidade dos envolvidos, porque, como dizem, o direito de família tem por base o afeto. O direito de família está para o afeto, como o direito civil está para a vontade. No dia a dia. E o afeto é justamente o sentimento, essa carga de sentimento, que pode ser um afeto bom e um afeto, uma carga de sentimento negativa, né? Complementando o que a doutora André está dizendo, veja, o que é que acontece na visão de um advogado, o que é que eu estou olhando para o meu aspecto. Nós, os advogados, procuram identificar as qualidades do seu cliente e tentar identificar os defeitos do outro. Isso. Essa não é a visão do juiz. Exato. Não é a visão. Então, a gente procura recolher o maior número de qualidades do nosso cliente para poder expor e procurar identificar os defeitos no outro. O professor foi bem preciso. Interessante. É isso mesmo. É isso que a gente procura. Então, isso aí é a diferença da função do magistrado à função do advogado. Né? Sim. Então, e agora, até que ponto a gente procura identificar? Agora, e tem que ter o cuidado, e aí é preciso também um pouco de ética, de consciência, também, é preciso identificar até que ponto você não vai prejudicar os filhos quando são menores. Filho maior já não tem problema, mas quando os filhos são menores. Né? Isso aí tem que ter, o advogado tem que ter a consciência de que a defesa do seu cliente não pode chegar ao ponto de prejudicar a descendência, né, dos filhos. Então, a gente estava falando sobre afeto. Imagina-se que afeto, a consequência do afeto sempre seja uma coisa boa. Sim. Mas existem, digamos assim, será que eu vou estar certo dizer níveis de afeto, né? Mas o que eu considero afeto, o que eu considero bom e o que eu considero dispensável, digamos assim. Sim. Por exemplo, é demonstração de afeto para mim deixar o meu filho comer qualquer coisa, né? Então, mas será que a demonstração de afeto não seria, nossa, eu preciso controlar um pouco mais o que ele está comendo, qualidade, o que ela está né? comendo, a qualidade do que ela está comendo, né? Então, eu fico sempre tentando me colocar no lugar, né, do magistrado. Isso deve ser muito difícil essa Mas a avaliação, gente né? vai para o razoável, para o bom senso, não é? O magistrado sempre vai procurar o razoável, o bom senso. Aí também podem me perguntar, mas isso também é relativo, e é relativo até para o juiz, o que é o bom senso. Mas a gente vai para aquela noção média social. Eu também não posso exigir do jurisdicionado que entenda como certo o que eu, na minha vida privada, tenho como certo. Eu tenho que observar a legislação e o senso comum. Que volta para aquele caso Agora, que dessa coisa... o doutor Silvio falou, né, que também varia em relação ao local, ao nível de escolaridade. E nisso que você falou, de dar afeto, realmente, de dar amor, a visão, por exemplo, de quem é pai é diferente da quem é, por exemplo, avô. Então, a diferença. Foi feito para estragar a criança. Pronto, foi feito. Então, eu sempre estragar as crianças. E minha neta vai ouvir essas coisas, vou passar para ela, minha neta que você conhece, né, Gabriel? E minha neta, quando pequena, ela queria bolo de chocolate na hora do almoço. Minha filha, então, disse, não, só depois do almoçar, não. Aí ela foi para mim e me pediu que eu fosse lá buscar o almoço. E aquele jeitinho, né? Eu quero, me chama por um apelido, tem família, me chama de Tito. Não, olha, eu queria bolo. Não estou com fome de almoço, estou com fome de bolo de chocolate. Gente, eu fui lá e troquei, peguei um pedaço de bolo, dei para ela. A avô não foi feito para educar. Pronto. Verdade. A foi para dar amor. Quer saber, o problema de educação é problema de pai e de mãe. Aí, então é esse. Você pode dar um afeto de uma forma
pensando também na educação, pensando na formação dele. E pode dar um afeto completamente desinteressado, como é o amor de avô para neto, né? Isso. Então, esse amor é um amor desinteressado. A criação, a educação, realmente é responsabilidade principalmente de pai e mãe, né? Isso sim. O senhor me fez lembrar minha cunhada. Minha cunhada sempre foi muito regrada com a alimentação dos filhos e tal. E aí agora ela vai ser avó. E aí ela colocou lá no grupo da família: já estou procurando uma máquina de algodão doce para colocar na sala. É por aí. É por aí. E mãe não dá algodão doce. Tem que almoçar primeiro, né? Tem que olha lá, almoçar uma vez primeiro. por semana. Exatamente. Essa é a preocupação, que é diferente, né? E aí eu acho que nessa mesma linha de raciocínio que a gente fala que afeto, né? Dependendo do objetivo, ele pode parecer bom ou mal. Uma regra um pouco mais rígida também pode, de repente, ser interpretada como falta de afeto, né? Sei lá, vou chutar aqui. A criança tem que porque eu acho, dormir 8h30. sabe o que eu acho? Eu acho que, claro, o afeto é muito importante, mas é porque o afeto tem que passar pelo cuidado. Porque não adianta você dizer se tem afeto se você quer fazer algo que vai prejudicar profundamente essa criança, ou prejudicar bastante. Isso. Não é? O afeto está dentro do cuidado. E o cuidado nunca procura o mal daquela pessoa. Eu acho que é por aí que passa. Não é só afeto, não. É o cuidado. O afeto tem que passar pelo cuidado. E esse cuidado traz consigo esse cuidado também com a permissividade, né? Para que a gente não confunda, né? Assim, aquele que permite muito é afeto. Sim, né? sim. Às vezes, essa permissão, essa liberdade, né, com a criança, pode ter consequências ruins para a formação dela, até como pessoa, né? Porque eu sempre fico pensando assim, qual é o cidadão que a gente vai colocar no mundo, né? Quando esta criança que hoje está no meio dessa confusão, desse imbróglio, que não é dela, né? Esse problema não é dela, esse problema geralmente é dos adultos, e a consequência é dela. Como é que essa criança vai se portar? Né? Provavelmente repetirá não o discurso do pai e da mãe, mas o exemplo que o pai e a mãe deixou na vida deles, né? O problema é justamente esse. Sempre quem vai ser muito prejudicado, no caso da irracionalidade, é a prole. É a prole. É uma pena, mas é isso que acontece. Agora, dentro da paternidade responsável, que essa paternidade a gente está vendo aqui como maternidade e paternidade, a parentalidade, né? A gente vê a irresponsabilidade, ou seja, materna, ou seja, paterna. Claro que a gente vive num mundo onde, estatisticamente, a família materna é sempre muito mais responsável pelos filhos e netos do que a família paterna. Por coincidência, nessa semana eu tive uma audiência com um rapaz que já estava quase chegando aos 30 anos, que nunca teve contato com o pai. Era uma ação de exoneração de alimentos. Uma tristeza, porque já é uma ação muito dura, né? O pai se exonerar da obrigação de estar presente, ao menos materialmente, na vida do filho. Imagine esta pessoa que nem teve o pai presente emocionalmente e agora esse pai chega e diz: eu quero me exonerar da obrigação de prestar alimentos. É muito duro, né? A oficialização desse muito duro. Para mim, é assim, é a ação que eu fico, como julgadora, mais triste. Realmente é uma audiência difícil de conduzir, porque é triste. É sempre triste. E aí tem uma coisa verdadeira, tem o limite, é preciso que os pais e mães, quando educam, é preciso ele ter noção e consciência até onde isso vai. Eu tive um caso, e você conhece muito bem, e foi porque ele passou pela sua vara, claro que a gente não pode nem de longe dizer Claro. É de um pai que hoje vive com um menor, hoje já está maior, mas que criou todo tipo de problema com a mãe. E hoje a criança, criança não, já está com 18 anos, esse rapaz hoje tem verdadeiro ódio à mãe,
né, e com o pai. Agora, isso foi muitas vezes forçado pelo próprio pai, né? A gente sabe que esse ódio que ele foi fomentado foi. Então, são certas distorções que a gente enfrenta, inclusive eu enfrento no meu escritório de advocacia, você enfrenta no seu gabinete como juíza, né? Esse tipo de problema. Esse é um caso paradigmático. Esse que eu estou me referindo, e a senhora sabe ao que é que eu me refiro, né? É um caso seríssimo, né? Então, e hoje está numa. Hoje, esse rapaz hoje está sofrendo bastante hoje com esse problema criado entre pai e mãe, entendeu? Bom, agora também tem uma coisa. A educação variou muito. Eu comecei a advogar, eu tinha 22 anos de idade. Então, para você Foi ver que a ontem, situação professor. foi ontem, foi. Hoje eu estou na quadra dos meus 80, que é isso. Então, é isso aí, ao tempo, a gente observa, ao longo desse período todo, a gente observa como se. Naquela época não havia celular. O celular hoje, o tablet. Às vezes você observa, muitas vezes você vai em restaurante e você vê um casal com o pai, com os filhos, cada um com o seu celular, não conversam, então isso acontece. Na época em que eu fui adolescente, que eu não tinha celular. Né? E Celular a era gente muito tinha que depois. respeitar a presença à mesa, né? Então, então a educação hoje também passa. Os pais de hoje precisam também se adaptar à modernidade. Não pode educar coisa como era educado, como ele foi educado. Ele tem a de verificar a educação tendo em vista os tempos modernos também. Não é? A situação hoje que os menores enfrentam. Hoje, a publicidade, filmes de toda a natureza, filmes dançados ao acesso de criança. Então, as crianças hoje, isso é também um outro problema, são erotizadas muito cedo, porque têm acesso a sites pornográficos, a filmes e tudo mais. Então, esse é um problema que os pais hoje enfrentam, que não enfrentava na época em que eu era criança, não enfrentava na época em que eu comecei advogando e vi também muitas famílias nessa situação. E também, antigamente, o conceito de família era muito mais delimitado, né? Hoje a gente tem a figura da socioafetividade, Sim. que isso também, apesar de ser muito bom, porque quanto mais gente protegendo uma criança ou um adolescente, melhor para essa criança e para esse adolescente. Mas isso também, no dia a dia, pode ser um ponto para gerar conflito. Por quê? São muitas pessoas envolvidas com interesse naquela criança ou naquele adolescente, com um olhar diferente da vida, onde se aparecem os conflitos, porque a gente olha muito a coisa boa da socioafetividade, mas também tem a questão dos conflitos. Eu acho que tem que educar assim, aí o pai socioafetivo diz que é assim, aí o pai socioafetivo quer a visitação, aí o pai biológico também quer, e por aí. É. Os conflitos também. A nova composição É família óbvio. dificultou esse processo. A senhora Não, acha? eu acho assim, que é óbvio que quanto mais amor, melhor. Eu não vou discutir isso, né? Mas que também, com relação ao dia a dia, traz certas dificuldades, porque a gente não pode pegar o menino, partir no meio e entregar mãozinha para um e pezinho para o outro. Então, você gerir esse cotidiano, levando em conta o melhor interesse da criança ou do adolescente, e também, de certo modo, querendo não é atender ao desejo, né, das partes, que eu já disse que o olhar do juiz é outro, mas querendo também fazer com que essa criança tenha, como tem legalmente, o direito de conviver com toda a sua ascendência. É difícil, né? Com São a muitos interesses ascendência, distintos. seja afetiva ou seja biológica. São muitos interesses e muitos olhares diferenciados envolvidos. E isso aí me faz, de novo, Isso me tem um- remete a outra coisa que o doutor Isso Silvio falou. isso tem um complicador, sabe? Essa coisa de hoje. Que hoje é a figura das famílias recompostas. Os casais se casam, separam, têm filho de um filho de uma mãe, de um filho de outra mãe, de filho de outro pai, se juntam. Então, aquelas famílias recompostas, as famílias hoje também é família mosaico. Então, Sim. essas famílias, então a questão de educar um filho de forma diferente do neto, eu me lembrei porque você falou, educar ou dar mais amor a um sócio afetivo, ou o contrário, do que em relação a isso, você dá mais atenção ao filho da sua mulher do que ao seu filho, vem enciumada os problemas. Então, as famílias recompostas hoje constituem realmente um complicador na educação, não tenha dúvida.
Não é? É bom, é afeto, É afeto. é carinho, é mais gente responsável, mas também traz esses É, problemas na é, prática. é. Na prática, Mas eu aparecem interrompi você. problemas. Ia Mas Não, eu agora diga. já pensei em outra coisa. Certo. Que é a conclusão a qual eu chego com tudo que vocês falam é que, assim, no fim das contas, o problema é sempre do adulto, né? É a forma como você olha para o mundo, é o que você acha que é melhor para a criança, né? Então, assim, é como se nós adultos estivéssemos sempre Na impondo à verdade, criança querendo ter seu desejo atendido. a sua forma de ver, a sua E bagagem que é o emocional, desejo, né? Que é a sua opinião a vontade, respeito né? das A coisas. sua vontade atendida. Que nem sempre coincide com a educação mais certa. Pode não E conhecer o com a seu defesa desejo do com a defesa melhor da criança. interesse daquela criança ou aquele adolescente que está ali. Doutora Andréa, esse imbróglio todinho aqui que a gente conversou, como é que isso reflete nas suas atitudes, né, nas ações que chegam na sua vara todos os dias? O juiz também é preso, e deve ser, e é a forma mais democrática mesmo, ao ordenamento jurídico, não é? Mas as partes também esperam que o juiz de família seja um pouco de psicólogo, de padre, tem essa expectativa. Muitas vezes eu digo, olhe, infelizmente a justiça não vai resolver isso. O senhor ou a senhora pode até ganhar, mas não vai levar. Eu tive também, essas últimas semanas têm sido muito interessantes lá na minha vara. Eu tive agora um outro caso que é um problema de convivência. Durante a pandemia, esse adolescente ficou muito longe do pai. Hoje ele se recusa a ter contato com o pai. Já é um rapaz que, em pouco tempo, um rapazinho, né, que será de maior idade, e a justiça já garantiu a convivência, mas vai se laçar um rapaz pelo pescoço e puxar? Quer dizer, o pai ganhou, mas não levou. A afetividade dele já está bastante prejudicada, o acesso dele à convivência está prejudicada, já está comprometida. Realmente, o adolescente não quer estar em contato com o pai. A justiça resolveu? Resolve. A justiça resolve. Fixa a visitação, garante o acesso, a sentença é simples. Sob o ponto de vista da justiça, está resolvido. Mas veja, na vida real não vai resolver. Porque como é que a gente vai recompor esse laço? É preciso que todos os envolvidos tenham interesse em fazer uma terapia familiar, que não é o papel do judiciário. A terapia familiar de respeito à saúde não é o papel do judiciário. Saúde, inclusive, emocional, né? Os juízes de família são juízes diferenciados, porque são os únicos que lidam com emoções. O juiz que lida com patrimônio, o juiz do civil, o juiz da fazenda pública, ele vê patrimônio de uma maneira mais fria possível. No caso de um juiz, como também do advogado, como membro do Ministério Público, esses profissionais administram emoções, não é, André? Exatamente. Administra emoções. É muito difícil. Muito. Não é só a letra fria dele, é observar o meio de comportamento de um e de outro. Então, veja, eu tive o meu caso relativamente recente, perto aqui na capital, perto aqui da capital, na cidade do interior, eu não vou mencionar porque as partes conhecem tudo isso, e aí os juízes estão no exercício. O juiz foi, inclusive, meu aluno. E aí ele chegou, o pai casou e foi morar no interior, nesse interior, aqui da zona do Agreste. E aí o filho, já maior, já adolescente, mas já com 17 anos, 16, 17 anos, jogador de basquete, por 1,80 m e tanto. E aí o pai foi para essa cidade e casou com outra mulher, e queria que o filho fosse visitá-lo todo final de semana, passar o final de semana com ele. Ele não quis ir. Aí o juiz, então, chamou ele antes da audiência, conversou, disse, pô, seu Silvio, será que não haveria possibilidade de a gente convencer esse garoto de vir para cá? Porque o pai está desesperado, é o único filho, tudo isso. Disse, olha, se você tiver, mas ele está decidido a não, porque ele joga realmente basquete. Tem a vida social dele, né? Joga basquete,
Tem a qualidade, inclusive, uma qualidade a mais, que é joga basquete pelo esporte, né? Então, essa Olha qualidade. só, sabia que ele E ia aí ter eu essa sei que, oportunidade, né? eu sei que então, que eu disse, bom, o juiz está querendo ver, marcou uma audiência, vamos para lá. Ele disse, bom, doutor, eu sei. O juiz, então, ele senta aí sentou junto do juiz, o juiz deve ter, o juiz é baixinho. E o juiz, aí disse, meu filho, por que você não quer vir para cá? Porque aqui está tem aqui muita coisa, tem muita menina da sua idade para você namorar. Ele disse, não, doutor, eu jogo. Aí ele começou a contar da vida dele, eu jogo basquete, eu também tenho minha namorada lá, eu faço isso, faço aquilo. Aí o juiz vira-se para ele, foi de uma coisa, e se eu mandar, você vem? Aí ele botou assim a mão no juiz, vem não, doutor. Aí o juiz, com toda a sensibilidade, vira para o pai e diz assim, tu acha que eu vou mandar esse menino aqui vir para cá, mandar o oficial de justiça vir para cá? Vamos fazer um acordo, vamos, pronto. Aí terminamos assim. Mas não tem, é preciso ter muita sensibilidade. Eu costumo dizer... Então, adolescente, inclusive porque a lei não distingue, e aliás, a meu ver, é uma coisa errada. Quando fala de guarda e visitação, identifica o recém-nascido para o adolescente até 18 anos. Claro. O que é errado, deveria estabelecer uma extensão. A lei unificou, né? A norma é única. Então, tanto faz uma criança de 1 ou 2 anos de um menino de 15, 16, 17 anos. Mesma coisa. O que é errado, né? Deveria estabelecer diferente. Né? O adolescente hoje namora, essa coisa, tem seus passeios, vai. É muito diferente de criança. Não né? vai querer ir para outra Principalmente cidade. Ele vai sair da cidade dele. É uma coisa eu mudar de bairro para visitar meu pai. Eu sempre costumo dizer assim para os meus jurisdicionados. Graças a Deus, no nosso ordenamento jurídico, há previsão do divórcio. Né? A relação não está dando certo, papai e mamãe se separam. Agora, papai e mamãe que optaram por se separar não vão poder ter a mesma vida de um casal que vive sob o mesmo teto. É preciso ter essa noção. As consequências disso. Exatamente, vir, né? exatamente. Sociais, é preciso né? que o pai e a mãe entendam que a vida vai ser diferente, que não pode ser igual a um pai e uma mãe que moram debaixo do mesmo teto. Porque eles se esquecem disso. Eles se esquecem disso. E vai ter que ser tudo diferente. Vão dividir os dias, ou sempre terá um que ficará com maior parte do cotidiano, porque a escola é mais perto, ou por outras razões. Mas tem que saber disso. Que toda decisão da pessoa tem o bônus e o ônus. Eu até brinco, eu digo, olha, se livrou do encosto, né? Se livrou do encosto, vai viver diferente, mas agora a gente também vai para o outro lado da moeda, porque você não só tem o bônus quando toma uma decisão, tem o bônus e o ônus, é preciso deixar bem claro. Porque a vida é assim. A vida é assim, exatamente, a vida é assim. Meus convidados queridos, a gente está aqui se encaminhando para o fim do nosso iPod. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de acrescentar aqui, que eu não tenha perguntado, que a gente não tenha conseguido abordar, que seja importante para a nossa audiência ficar sabendo. Doutor Silvio, doutora Eu acho Andréa. assim que é muito importante realmente a cultura evoluir no sentido de que pai e mãe devem participar do cotidiano dos filhos da forma mais larga possível para trazer segurança e equilíbrio para esse ser informação. Agora, também, eu não posso romantizar totalmente, que existem casos, na prática, que é necessário afastar ou o pai ou a mãe, porque pai ruim existe, mãe ruim também existe, é real, e esses devem ser afastados. E a justiça está aí para isso. Para isso, exatamente. Eu concordo inteiramente com o que o doutor André falou. É exatamente isso. Agora, existem tantas situações na vida real, tantas situações que, dependendo de formação cultural, formação religiosa, né, situação financeira, localização, onde mora. Então, são tantos ingredientes nessa panela que fica até difícil dizer esta é a solução, porque não existe uma solução para todos os casos. Eu costumo dizer que direito de família é sempre alta costura, não é prêt-à-porter. Cada caso é um caso. É exatamente isso. Então, é uma construção única, é para aquele caso.
Não Para existe aquele caso, uma sob a família. luz da justiça É. da lei, Exatamente né? isso que a doutora André está dizendo. Não existe uma família igual a outra. Todos são diferentes. Então, é preciso que haja muito bom senso, muito equilíbrio, principalmente emocional, para ver tudo isso. Nenhuma família é igual a outra, nenhuma solução vai ser igual para todo mundo, né? Não, não de sei. jeito nenhum. Meus queridos, foi um prazer tê-los aqui na Mesa Colorida. Eu espero que vocês voltem muito em breve, que vocês tenham gostado desse papo bom. Nós que porque eu tenho certeza agradecemos, que ele vai Mônica. ser muito Eu útil. mesmo sempre gosto de ouvir o professor falar, não é? Porque é uma referência em assunto do direito civil e do ramo do direito civil de família, não é? Que faz parte do direito civil. Eu também gosto muito de ouvir, de aprender com a doutora André, uma excelente juíza, uma das melhores que Recife tem. E eu tenho certeza que a nossa audiência também gostou de ouvir vocês dois. E juntos, então, melhor ainda. Para você que nos acompanha, um cheiro. Até o próximo episódio do iPod. A gente se vê.